Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Grande é o Senhor, glória a Deus. A palavra do Senhor que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele está falando aqui da salvação. E ele começa dizendo que em outro tempo, em outra oportunidade, nós vivíamos segundo os desejos da carne, segundo aquilo que não glorificava o nome do Senhor. E ele coloca que Cristo, ao morrer na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, nesse ato o Senhor Jesus, ele nos vivificou, ou seja, ele nos tirou da morte para a vida. Resumindo aqui, ou melhorando, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador passam da morte espiritual para uma vida eterna. Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador morrem com Cristo e com Ele também ressuscita para a vida eterna. Então Paulo, ele estava ensinando acerca da salvação. Uma salvação que ele alcançou, porque ele servia a outra religião. Ele era judeu, ele tinha um entendimento da lei, e ele não aceitava o cristianismo. Ele não aceitava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, e que só através de Jesus agora o homem poderia alcançar a salvação. Então, por conta disso, ele perseguia os cristãos, até um dia que ele teve uma experiência com esse Jesus vivo. Jesus se revelou a ele. Jesus falou ao seu coração. E a palavra fala que ele não resistiu àquele encontro, porque ele não acreditava, ele não cria nas boas novas, no Evangelho, mas Jesus se revela a ele. E a partir daquele momento houve uma conversão. Nesta noite também, Jesus está se revelando às nossas vidas. Jesus está se revelando à sua vida. E por que isso? Porque o Senhor, ele quer nos confirmar a bênção da salvação, que é o grande projeto de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, meu irmão. Jesus está se revelando. Jesus está falando ao seu coração. Jesus está testificando para que você possa crer que esse Jesus, ele está vivo e ele fala aos nossos corações. Não só fala, mas ele transforma a vida do homem. Assim como ele transformou a minha vida, assim como Ele transformou a vida de muitos que estão aqui nesta noite, Ele quer transformar a sua vida também.
Então a palavra que nós lemos fala que pela graça sois salvos. Ou seja, a salvação agora não é mais pela lei. A salvação não é mais pelas obras. A salvação não é mais pelo esforço do homem. Eu não preciso pagar uma penitência para alcançar a salvação. Eu não preciso pagar uma promessa para alcançar a salvação. Eu não preciso fazer doações para alcançar a salvação. Mas para alcançar a salvação, basta tão somente aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Porque a salvação é um favor imerecido, é pela graça. Graça significa favor imerecido. E nós temos aprendido que a salvação, ela é ato e processo. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é, eu levantei a mão. Poderíamos fazer aqui, quem quiser aceitar o Senhor, levante a mão. Não é só levantar a mão. Aceitar a Cristo é se entregar a Ele de todo o coração, todos os dias. Porque nós temos aprendido que a salvação, ela é ato e processo. No ato da salvação, nós vamos ver a soberania de Deus, que é a eleição e o chamado. O Senhor, Ele nos elegeu desde o ventre da nossa mãe, porque foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que te criou, foi o Senhor que te deu a condição de você estar respirando, de você ter o fôlego de vida. O Senhor te formou desde o ventre da sua mãe, o Senhor te conhece. E houve um momento do chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. Acredito que muitos aqui que tiveram essa experiência lembram do dia que Jesus te chamou. A primeira experiência que o Senhor falou aos nossos corações, que sentimos o toque do Senhor em nossas vidas, a nossa conversão, a alegria de buscar o Senhor todos os dias, de servir ao Senhor de todo o coração. Talvez o seu chamado seja nesta noite. O Senhor te trouxe aqui e há um chamado para a sua vida. Jesus está te chamando e você pode exercer agora o seu poder de escolha, de decisão, porque nós temos o livre arbítrio. Mas se nesta noite você abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador, nesta noite a salvação vai ser confirmada na sua vida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aí entra a fé. A fé não é uma fé que vem do homem, não é uma fé de pensamento positivo, mas é uma fé que é um dom espiritual. E essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais essa fé é gerada no nosso coração. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós temos experiência com esse Jesus revelado. Por isso que é por meio da fé. E a fé não é algo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, com os nossos olhos carnais. Mas a fé que nós estamos falando aqui é uma fé espiritual, onde o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração o projeto de Deus para as nossas vidas. Por isso que é por meio da fé, porque não vem do homem, mas vem do alto. É uma fé que vem de Deus, não vem do homem, não vem da nossa razão, mas é uma operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que é
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, o dom de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. É a vida eterna. E a vida eterna que Deus tem para as nossas vidas não é para este mundo, não é para as coisas dessa vida, mas aquilo que Deus tem para as nossas vidas é espiritual. É para a vida eterna, onde o homem ele não pode interferir. Então por isso que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, todo projeto de salvação de Deus para a vida do homem, todo projeto de salvação de Deus para a sua vida, vem de Deus. É um projeto de Deus para a sua vida, que Deus estabeleceu desde o princípio, porque a palavra nos mostra que o homem ele pecou e ele foi destituído da glória. O homem ele se distanciou de Deus, mas Deus ele cria o seu projeto, que é Jesus, que é a graça, que é o favor imerecido. E isso não depende do homem, mas Deus, por amor, ele estabeleceu para as nossas vidas, para a sua vida. Meus irmãos, é o maior bem que o homem ele pode ter, é a bênção da salvação. E a palavra fala que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação. E nós glorificamos ao nome do Senhor, porque esse projeto de salvação foi revelado para as nossas vidas. Esse projeto de salvação está sendo revelado para a sua vida. Deus tem uma bênção de salvação para você, meu irmão, para você, minha irmã, que veio aqui nesta noite. Talvez você recebeu um convite, talvez você decidiu vir hoje aqui nesta noite, mas saiba que foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para falar o seu coração, para te revelar esse projeto glorioso, esse projeto maravilhoso que Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário e ele morreu em favor das nossas vidas. Ali a salvação foi confirmada e essa salvação tem chegado até os dias de hoje, tem chegado até as nossas vidas. Então, o objetivo principal do Senhor nesta noite é confirmar a salvação na sua vida. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, nesta noite, nesta hora, já está havendo uma festa no céu, porque a palavra fala que há uma festa no céu quando um pecador ele se arrepende. Se você se arrepender, se você se converter, se você de fato aceitar Jesus na sua vida, nesta noite a salvação está sendo confirmada. E pela fé, como a palavra fala, nós cremos que o Espírito Santo está operando uma grande obra nesta noite. Glorifique o nome do Senhor e faça uma aliança com Deus. Esta noite é noite de salvação. Esta noite é noite de libertação. Que Deus está operando em nossas vidas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.